Bem-vinda, bem-vindo. Sou Roberta Viola e você está no meu canal, Roberta Viola Terapias. Hoje temos uma lua nova em Áries e uma lunação muito especial, por vários motivos. O primeiro, que a gente tem 7 planetas em Áries, e isso é algo extremamente raro, muito especial mesmo. Ou seja, a gente tem um céu com a energia pura. A energia do ariano é aquela energia que abre a mandala astrológica e por isso ela traz a pureza, a força ainda completamente impregnada do absoluto, daquilo que tudo contém, ou seja, a força inicial, a força que vai abrir caminhos. Essa energia super potencializada, ariana, que está sendo trazida nesse momento através desse céu para mexer com o nosso psiquismo, para mexer com a nossa energia física, para mexer com a nossa vontade, ela acorda a nossa guerreira, o nosso guerreiro interior. Como canalizar essa força? Para onde canalizar essa força? Claro que isso depende do mapa individual de cada um. Aqui a gente vai olhar como que essa alunação pode ajudar a gente a perceber que nesse momento temos capacidade de criar um potencial de magnetismo único e direcionar ele não só para iniciar projetos ou relacionamentos ou dar o primeiro passo naquilo que a gente vem postergando, porque sim, é o momento da gente ir para a ação. O Áries é um signo que fala de atuar, que ele é a própria ação em si, ele que é a força de ignição, a força de levar adiante e de iniciar. Então, sim, é um momento para a gente aproveitar para fazer andar aquilo que a gente está precisando fazer andar. Mas também da gente perceber um pouco de onde a gente está vindo, porque muitas vezes o que a gente precisa fazer andar é liberar um tanto de coisa que a gente vem trazendo. E por a gente ter iniciado agora aqui no Hemisfério Sul, com o equinócio em outono, esse período outonal, para nós é um tempo da gente soltar as nossas folhas, soltar a bagagem pesada e da gente criar um interesse em olhar o que é que eu estou gerando na minha vida que não cabe mais, ou quais relacionamentos que eu venho sustentando e que precisam de mudança, ou mesmo não cabem mais na minha vida, e a gente buscar através dessa energia da gente andar com projetos, com coisas novas na nossa vida, a gente também canalizar um pouco dessa energia para esse movimento outonal, até porque é a primeira lua nova depois do equinócio. Então ela aponta para a gente que a gente precisa ter bastante coragem, bastante vigor para olhar de frente para aquilo que a gente precisa ainda deixar ir. Até porque a gente teve um eclipse lunar total, que foi fortíssimo, no começo do mês de março, em Virgem. Quando a gente trabalha os eclipses, sempre a gente tem que pensar a nível de eixo. Então, foi um eclipse total lunar em Virgem que pegou o eixo Virgem-Peixes, porque eles são signos opostos e complementares. Esse eixo Virgem-Peixes, a gente está terminando uma temporada que a gente trabalhou exaustivamente os temas de saúde, de rotina, de organização, de aprender a priorizar, de olhar o que eu preciso estar deixando de lado, um tanto de perfeccionismo e entrar mais num lugar de aceitação do que é possível
E falando da energia de peixes, a gente também teve um chamado muito forte para a gente poder liberar ilusões, padrões de vícios, incapacidade da gente gerar uma vida mais ordenada. A gente também foi chamado a olhar muito para o que é espiritualidade, como que a gente quer lidar com a espiritualidade na vida da gente. E a gente está migrando para trabalhar eixo Leão e Aquário. Esse ano a gente já teve um eclipse em Leão, foi o primeiro do ano, e a gente vai ter o último eclipse do ano em agosto em Peixes, fechando essa temporada de eclipses em Virgem Peixes. Por que eu estou trazendo isso na nossa alunação tão especial, ariana? Porque esses projetos que eu preciso deixar aí, esses comportamentos que eu preciso ainda trabalhar para depurar aquilo que não está sendo favorável para que eu crie uma vida próspera, feliz, saudável, com esses novos projetos que eu quero e preciso botar para caminhar com essa energia ariana tão importante, tão óbvia, tão incrível mesmo. Existem padrões para serem trabalhados nesse momento, tanto porque a gente está aqui no hemisfério sul vivenciando o equinócio de outono, como também porque a gente ainda está sob a influência desse eclipse em Virgem que a gente passou, e no final do ano a gente vai fechar com um eclipse em agosto em Peixes, terminando por vez essa temporada de eclipses no eixo Virgem-Peixes. Em setembro, a gente vai ter a lua cheia em Áries. E lá a gente vai ter a colheita do que a gente está plantando agora nessa lua nova ariana. Ou seja, no mês anterior, exatamente um mês antes, o eclipse que a gente vai ter em Peixes vai ser no dia 28 de agosto. E a lua cheia que a gente vai ter em Áries vai ser no dia 26 de setembro, ou seja, um mês de diferença praticamente. Então, na lua cheia do mesmo signo, ou seja, na lua cheia de Áries em setembro, você, todo mundo, a gente vai estar colhendo o que a gente está plantando nesse momento. Mas um mês antes, a gente vai estar fechando a temporada de eclipses no eixo Virgem Peixes. Ou seja, se eu começo agora, aproveitando essa energia de outono, para pensar e fazer andar os meus projetos, mas incluindo nisso essa liberação do que eu ainda preciso deixar aí, principalmente correlacionado àquilo que me traz ilusão ou que eu iludo o outro de alguma forma, ou seja, aquilo que eu não vejo com clareza, aquilo que eu não consigo também levar com objetividade, com clareza para o outro. Padrões ligados a gente estar idealizando demais, ou padrões de fuga também. Ou seja, o que eu posso nesse momento olhar de forma com muita clareza, com toda essa luz ariana do que eu preciso botar energia para que meu projeto ande, para que a minha vida ande, para que coisas boas andem para mim, mas essa mesma força, essa mesma luz, essa mesma energia, essa mesma vontade, esse mesmo vigor, se nesse momento dessa energia outonal eu coloco também para liberar padrões, como eu já falei, de fuga, padrões de engano, de auto-engano, de auto-boicote, lá quando chegar a temporada final
de eclipse, e a gente vai estar vivendo justamente a força do eclipse em Peixes, eu já vou ter trabalhado muito para depurar e vou poder estar numa colheita na lua cheia ariana sem tantos pesos do passado. Eu trago isso porque eu tenho escutado muitos vídeos sobre essa alunação e, claro, vamos para a vida, vamos agir, vamos colocar nossos projetos para frente e sim, vamos. Mas apesar da gente estar com uma energia tão potente para a gente iniciar, por a gente ter 7 planetas em Áries e por a gente estar numa alunação ariana, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de atenção também para o que a gente precisa deixar ir. A gente está com um nodo norte em Peixes, que fala que para onde a gente precisa apontar a nossa direção é no sentido de dissolução ainda. A gente tem também uma finalização muito, muito especial, que é Urano no último grau de Touro, e que não é um grau qualquer, né? Esse grau 29, ele é chamado de anarético, e a tradução dele é que é um ponto de crise energética. Então, a gente tem também um fechamento em nossas vidas de um ciclo uraniano. Um ciclo uraniano toma 7 anos. E nesse momento, esse ponto de crise que a gente está, todo mundo passando, fala do que é ligado à energia de Touro, né? De autocuidado, de nutrição, de valorização dos meus valores, do que eu entendo que é de fato algo valoroso para eu investir, para eu colocar meu tempo, meu dinheiro, quais são os recursos que eu tenho, esses recursos têm limites, que limites são esses, como que eu lido com os limites dos recursos comuns. Então, toda essa relação de valores foi muito mexida com todos nós nesses 7 anos. E agora é como se estivesse assim, como se estivesse colocando o dedo na ferida, sabe? A relação com o dinheiro, obviamente, a relação com como que eu gero renda, como que eu lido com a renda que eu gero, aonde que eu invisto minha energia, minha vontade, a minha doação dos meus relacionamentos, porque, claro, o sistema de valores passa totalmente pela minha vida de relacionamentos. Então, as crises que a gente viveu e as grandes transformações uranianas que a gente viveu nesses 7 anos ligados aos nossos sistemas de valores, nesse momento, está sendo puxado assim das nossas entranhas para a gente ainda olhar um pouco mais, né? Se preparem. Eu sinto isso, que Urano fala para a gente, olha, se prepare, porque as inovações vão vir numa velocidade tão rápida, a mente da gente vai estar sendo chamada a operar de uma maneira tão incrivelmente nova e ligeira, que a gente precisa assentar muito bem os nossos valores antes da gente adentrar em breve, ainda nesse mês, no dia 26 de abril, na energia de Urano em Gêmeos. Então, também fala de uma finalização aí muito, muito importante. E para essa lua nova em Áries, claro que a gente não pode deixar de falar de Quiron, que está em conjunção com o Sol e com a Lua. Toda lua nova é uma conjunção de Sol e Lua, e Quiron, que é o grande curador do zodíaco, está unido a esse Sol e essa Lua, ou seja, a nossa energia de acordar, né, as medicinas que a gente
precisa fazer uso, que a gente já conhece ou que a gente está sendo chamados a conhecer para as curas que a gente precisa fazer, não dá para esperar. É um momento da gente de autocuidado, é um momento da gente observar também muito o que está ligado à nossa identidade, ou aquilo que a gente se identifica, ou como que a gente se mostra para o outro, e que formas eu quero e que eu preciso de fato cuidar para que feridas antigas, traumas, dores profundas, os dois movimentos, eu não siga taponando, porque isso reflete na minha própria identidade, na minha própria maneira de me colocar, de me expor, de estar, ou melhor, de ser, né, ariana. Ser ariana, eu digo porque é a energia de Áries, e a energia do Áries é o eu sou, é aquele que é a própria força da identidade. Então, aquilo que eu tapono, aquilo que eu não consigo ver, dessas dores que eu trago, que a gente traz e que são antigas, elas talvez não permitam nem que eu tenha uma possibilidade de buscar alguma medicina, alguma terapia, alguma palavra, algum encontro que vai me ajudar ao menos a curar um pouco, que seja aplacando ela de uma maneira mais real, né? Ou que eu possa também, de fato, puxar, olhar essas feridas, e de preferência com ajuda, seja psicológica, seja de um médico, no nível que for, né? Se for nível físico, que eu possa procurar terapeutas ou fisioterapeutas ou médicos. É um momento da gente buscar as medicinas, mas para a gente buscar as medicinas, a gente precisa olhar que feridas e que necessidades profundas são essas que esse Quiron traz. O Quiron, ele é um arquétipo que fala das feridas que não se fecham, né? E todos nós temos as feridas que não se fecham, mas nem por isso a gente precisa seguir carregando dores e vivendo a partir delas. A gente pode, a cada oportunidade, agora é uma oportunidade muito, muito importante, revigorar a nossa vitalidade com terapias e com medicinas, mas para isso eu preciso primeiro entender qual é o meu problema, o que é que eu estou querendo cuidar. E essa conjunção de Quiron em Áries com o Sol e com a Lua traz muito esse cuidado com justamente como é que eu chego, como é que eu me mostro, como é que eu me revelo para o outro. E eu acho que uma cura muito importante que esses tempos todos nós somos chamados a fazer é através da espontaneidade. Acho que esse céu ariano fala muito também para a gente não esquecer a nossa intuição, não esquecer que a pureza de um olhar de uma criança, e a gente poder reproduzir isso através de colocar a nossa criança interior para fora, e a gente olhar para o outro com pureza, e a gente ter vontade também de ver a pureza no outro. Acho que é um tempo muito, muito importante da gente buscar isso. E também, né, pensando ainda nessa oportunidade que a Áries está dando para a gente de fazer curas nesse momento, da gente olhar para as nossas motivações, para aquilo que motiva a gente com carinho, com vontade, com, sabe, um prazer.
e buscar aquilo que motiva a gente, para que a gente possa ir para o mundo, ir para os nossos relacionamentos, ir para essas curas todas que eu estou pontuando que são, para mim, eu acho importante a gente aproveitar esse momento para fazer, com a leveza e com a força do ariano. Então, que a sua guerreira interior, que o seu guerreiro interior te acompanhe nessa alunação e te acompanhe também no encerramento dela em setembro. No dia, mais precisamente, a gente vai ter a lua cheia em Áries no dia 26 de setembro. Então, que o seu guerreiro, a sua guerreira interior te acompanhe até lá. E que seja um tempo também de muita leveza e muita alegria. Saúde, temperança e alegrias na jornada.